Jonas Varela na internet, no YouTube. Se inscreva no nosso site, no nosso canal. Nós contamos apenas até o momento com 4 inscritos. Hoje continuaremos a leitura da Bíblia Sagrada no Novo Testamento, na leitura da introdução geral das cartas de São Paulo. Paulo é uma das figuras mais importantes do Novo Testamento. As informações sobre sua vida estão nos Atos dos Apóstolos e nas cartas que ele escreveu. Nasceu por volta do ano 10 da nossa era, na cidade de Tarso, da Cilícia, Atos 9:11. Filho de judeus da tribo de Benjamim, cresceu à sombra da mais perfeita tradição judaica, Filipenses 3:5. Jovem ainda, foi para Jerusalém, onde se especializou no conhecimento da sua religião. Tornou-se mestre fariseu, ou seja, especialista rigoroso e escrupuloso no cumprimento de toda a lei judaica e seus pormenores. Atos 22:3. Cheio de zelo pela religião, começou a perseguir os cristãos. Filipenses 3:6. Até que se encontrou com o Senhor na estrada de Damasco. Atos 9:1-19. A experiência de Jesus mudou completamente sua vida até a morte, situada por volta do ano 67. Paulo é homem bem preparado, além de conhecer a fundo a religião de seus pais, possui boas noções das filosofias e religiões gregas do seu tempo. Escreve e fala em grego, enquanto judeu tem mentalidade completamente diferente dos gregos, mas se esforça para assimilar a maneira de pensar dessa gente. Além disso, é cidadão romano. Atos 16:37. Ele soube tirar partido desse título, bem como de toda a bagagem cultural que adquiriu para conduzir todos a Jesus. 1 Coríntios 9:19-22. Lendo o que ele escreveu, podemos ter uma ideia de como era seu caráter, às vezes muito meigo e carinhoso, outras vezes severo, não abre mão e ameaça com castigos. Escrevendo às comunidades, compara-se à mãe que acaricia os filhinhos e é capaz de dar a vida por eles. 1 Tessalonicenses, 1 Tessalonicenses, 2:7-8. Sente pelos fiéis novamente as dores do parto. Gálatas 4:19. Ama-os e por isso se sacrifica ao máximo por eles. 2 Coríntios 12:15. Mas é também pai que educa. 1 Tessalonicenses 2:11. Que gera as pessoas por meio do Evangelho, a vida nova. Que gera as pessoas por meio do Evangelho a vida nova. 1 Coríntios 4:15. Sente pelas comunidades que fundou o ciúme de Deus. 2 Coríntios 11:2. Temendo que elas percam a fé. Quando se faz necessário, é severo e ameaça, exigindo obediência. 1 Coríntios 4:21. Paulo é capaz de amar todos os membros de todas as comunidades, sem distinções. Constantemente os chama caríssimos e amados. Quer que todos sejam fiéis a Deus.
É assim que se tornarão seus filhos, como, por exemplo, o é Timóteo, 1 Coríntios 4:17. Repetindo, é interessante ler as cartas de Paulo e anotar com quanta frequência ele usa expressões tais como tudo, todo, sempre, continuamente, sem cessar, etc. Para com elas expressar sua constante preocupação para com todos. Atividade apostólica. Jesus, durante sua vida, se movimentou quase que exclusivamente dentro de uma pequena região, a Palestina. Poucas vezes ele esteve em terras que não pertenciam aos judeus. Falou do reino semelhante ao grão de mostarda que cresce e abriga os pássaros, Lucas 13:18-19, e pediu que os discípulos percorressem o mundo e anunciassem o evangelho a todos, Marcos 16:15. Depois que se converteu, Paulo começou a anunciar o evangelho aos judeus, mas eles o perseguiam e lhe criavam uma série de obstáculos. Diante da rejeição do evangelho por parte dos seus connacionais, ele se volta para os pagãos. Atos 13:44-49. Até o fim da vida, Paulo tem consciência de ter sido destinado a levar a palavra de Deus aos pagãos, pois em Cristo o Pai chama todos à conversão, chama todos à salvação, A salvação. A esse projeto Paulo dá o nome de mistério e ele é seu principal executor. Mas não é fácil pôr em prática esse plano quando se trata de aplicá-lo a realidades diferentes daquelas que Jesus de Nazaré viveu. O próprio Paulo não conheceu pessoalmente Jesus. O que ele fez foi a experiência do Cristo ressuscitado. Portanto, ao anunciar o Evangelho aos pagãos, foi preciso adaptá-lo à mentalidade dos ouvintes, respondendo às preocupações que eles tinham, conservando o que era essencial e deixando de lado o que não era importante. Pelo fato de não ter vivido com Jesus como os demais apóstolos, ele enfrentou sérias dificuldades. Alguns afirmavam: ele não é apóstolo, pois não viu o Senhor. Paulo se defende contando sua experiência com Cristo, Gálatas 1:12, 2 Coríntios 12:1-4. Outros diziam: só quem andou com Jesus de Nazaré que pode fundar comunidades. A essa crítica ele responde, por exemplo, em 1 Coríntios 9:2-3. Outros ainda afirmavam: ele realmente não é apóstolo, pois, se fosse, teria a coragem de viver à custa da comunidade. Ele não é livre. Paulo responde que, para ele, anunciar o Evangelho é uma obrigação. 1 Coríntios 9:15-17. Ele cumpre uma ordem, por isso não tem direito de ser sustentado por outros. Ele considerava muito perigoso unir pregação do Evangelho com dinheiro. Por isso preferia ganhar o pão com o suor do rosto e anunciar o Evangelho
gratuitamente, conforme Filipenses 4, 15 a 17, apesar de Jesus ter dito que o operário é digno do seu sustento. Mateus 10, 10. Ficamos por aqui na primeira parte da leitura da introdução geral das cartas de São Paulo. Voltaremos no nosso próximo vídeo com a segunda parte, não é? Segunda parte que se inicia assim, para a gente não esquecer. Além disso, ele teve que lutar contra os falsos missionários. Aqui o início da segunda parte. E a primeira parte encerra aqui para a gente se lembrar. Então, o Evangelho, vamos dizer que ele considerava muito perigoso unir pregação do Evangelho com dinheiro. Por isso, preferia ganhar o pão com o suor do rosto e anunciar o Evangelho gratuitamente, conforme Filipenses 4, 15 a 17, apesar de Jesus ter dito que o operário é digno do seu sustento, Mateus 10, 10. Nós concluímos aqui a primeira parte. E no próximo nós faremos aqui a segunda parte do livro, da leitura do livro, da introdução, não é? Da introdução das cartas de São Paulo, introdução geral. Glória a Deus, aleluia, amém. Felicidades e até o nosso próximo vídeo, se Deus quiser. Pai do Senhor, glória a Deus, aleluia, amém.